Bom, então vamos lá. Se Aristóteles entrasse numa universidade hoje, qualquer uma que seja, principalmente pública, ele seria ou não seria cancelado? Seria expulso ou não seria expulso antes mesmo de terminar a primeira aula? Por quê? Porque a filosofia antiga, com a sua busca pela virtude, ordem e o bem comum, é o antídoto perfeito contra esse veneno ideológico que contamina o pensamento contemporâneo. Então imagina só, o homem que fundamentou a ética ocidental por mais de 2 milênios, confrontando diretamente ali um Theodor Adorno da vida, um Saul Alinsky, um Paul Korsch, um Horkheimer, o que quer que seja, da escola de Frankfurt, que moldaram a esquerda radical de hoje. O que sobreviveria a esse embate intelectual? Então, nos próximos minutos, a minha intenção é descortinar como que os fundamentos da filosofia antiga, de Aristóteles, Platão e os estoicos, eles desmantelam por completo esses pilares da modernidade política que emergiram da Revolução Francesa e culminaram das teorias críticas que dominam a academia atual. Então, se você quiser se aprofundar mais especificamente sobre Aristóteles, e não somente pelos estoicos, tem alguns vídeos que a gente já fez aqui no canal. E se você é novo, caiu de paraquedas aqui, estamos trabalhando com contrafactuais, tá bem? Então, ou seja, possibilidades, alertas de anacronismo para você que é o pedante intelectual aí, tá bem? Então, eu quero mostrar um documento histórico que prova como que os pensadores clássicos já haviam, inclusive, previsto e refutado cada um dos argumentos que a esquerda contemporânea usa para atacar a tradição, da família, a propriedade, né, e a própria ideia aí de verdade como um todo. Então, não é mais um vídeo sobre filosofia, tá? Fique tranquilo com relação a isso. É uma demolição sistemática das falácias progressistas, usando aí um arsenal intelectual que eu espero que seja suficientemente útil para você. No final desse vídeo você sai maior do que você entrou. Então, é usar a sabedoria dos antigos, com todas as estruturas dos pilares do conservadorismo, como pensadores importantíssimos, como Plínio Correia, José Guilherme Melchior, Scruton e tantos outros contemporâneos conservadores, olhando para lá, para trás. E acredite, depois de você entender como que Aristóteles destruiria Adorno num debate, você nunca mais vai ser intimidado pelos sofismas aí da esquerda radical, tá bem? Então, antes de prosseguir, se você valoriza, você dá crédito para o que a gente está fazendo aqui, entende que a gente pode chegar mais longe, você pode se tornar um agente aí de transformação, precisa colocar um like, precisa comentar alguma coisa, para a plataforma entender que o conteúdo está sendo útil para você. E mais pessoas como você vai ser alcançado, porque essa é a intenção, a gente criar um movimento conservador para os próximos anos, para que a gente possa ter um ambiente seguro aqui de comunicação, tá bem? Bom, beleza, colocadas essas questões, vamos pro vídeo. A filosofia antiga, ela não é somente um capítulo na história do pensamento humano, ela é o fundamento sobre o qual toda a civilização ocidental foi construída, tá certo? E para a gente compreender por que ela apresenta uma ameaça tão grande para o progressismo contemporâneo, a gente precisa primeiro entender os princípios fundamentais. Então vamos pensar em Aristóteles, como a gente tem feito aqui. O mais sistemático e influente de todos os filósofos. Tanto é que ele era chamado o filósofo. Pelo Tomás de Aquino e por tantos outros, né? Foi nascido ali, o Estagirita, né? Foi nascido em 384 anos antes de Cristo. E foi discípulo de Platão, preceptor do Alexandre o Grande, como todo mundo sabe. A obra dele, praticamente que todos conhecem aí, é Ética Nicômaco, mas tem inúmeras outras, né? Vai do conhecimento humano, da física, da metafísica, política, lógica, biologia, né? Então, mas o que torna, de fato, Aristóteles tão perigoso para o pensamento progressista atual? 3 fundamentos. A concepção lógica que ele tinha no âmbito da teleologia, tá lá? Também não é teologia, teleologia, teleios, aquela questão do fim das coisas, a teleologia da natureza, a sua ética das virtudes e a visão da política como busca do bem comum, tá? Primeiro, no tripé da teleologia aristotélica, para ele, tudo tende a um fim, então os seres não são meros acidentes da matéria, mas entidades com naturezas específicas que determinam o que são e como deveriam ser. Então o Carvalho, ele é potencialmente presente no bolota, por exemplo. Um adulto virtuoso é potencialmente presente na criança ou no nascituro. A natureza, ela não é mera matéria a ser moldada arbitrariamente pela vontade humana. Aí você trabalha com nominalismo e rotula disso, aquilo, outro. Não é. Ela tem inteligibilidade, uma normatividade intrínseca a ela. E é uma visão teleológica que ela é anátema para o pensamento moderno. Por quê? Que desde Descartes a Bacon,
e Bacon, né, ali no período da início moderno, do mecanicismo, se vê a natureza como mera matéria inerte, certo? Desprovida do propósito, significado intrínseco. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Qual que é o verdadeiro culpado? A gente traz o volume nele que tem dentro do mecanicismo, a tradição mecanicista, ao entendimento precário da natureza. Como você vai ter, assim, nos modernos e os contemporâneos também. A ética da virtude, então, seria um segundo pilar, já saltando para ele. Para Aristóteles, a ética ela não é uma questão de seguir regras abstratas ou calcular consequências, mas de desenvolver caráter virtuoso. Então a virtude, né, o arete, ela é uma disposição estável para agir bem. Então um meio termo entre extremos que se desenvolve por meio da prática e do hábito. Então o objetivo da vida ética não é maximizar o prazer ou a utilidade, como prega tanto o utilitarismo, até mesmo o pragmatismo, mas alcançar a eudaimonia, a plenitude humana, que vem de viver de acordo com a excelência própria da vida da natureza humana. Não é uma vida normal, mas é uma vida boa, a vida que vale a pena ser vivida. E essa concepção ética ela contrasta fortemente com as teorias morais dominantes na modernidade, como eu disse, o utilitarismo, porque se reduz o bem ao prazer, ou à utilidade, ou à deontologia kantiana, né, que reduz toda a moralidade a regras abstratas, o emotivismo contemporâneo ali do Nietzsche. Então, como bem observou o MacIntyre, Alasdair MacIntyre, depois, lá no livro dele, Depois da Virtude, né, a modernidade ela perdeu não somente uma teoria moral específica, mas a própria compreensão do que é moralidade. Bom, e o terceiro pilar seria a busca do bem comum. Então, para Aristóteles, a política ela não é um arranjo contratual, tá bem? Para proteger os direitos individuais aí, nem um mecanismo, assim como dizia o John Locke, né, sobre essa questão, e a gente fez vídeo sobre ele, e nem um mecanismo para agregar preferências privadas, mas a busca coletiva pelo bem comum. Então a polis ela existe não apenas para garantir a sobrevivência, mas para permitir a vida boa, a vida de virtude com excelência. O homem é por natureza um zoopoliticon, né, um animal político. E só pode realizar plenamente a sua natureza na comunidade política. É uma visão que contrasta fortemente com o liberalismo de esquerda, né, moderno aí, da forma que vê o Estado como até mesmo um mal necessário para proteger direitos individuais, e com o coletivismo de esquerda. Então o socialismo vê a tese de que o Estado inflado vai chegar ao ponto de, sei lá, furar a bolha e virar um comunismo. Isso é uma utopia aí que, né, se tem até hoje. Então, agora se a gente for pensar em Platão, mestre de Aristóteles, o fundador da academia, embora eles discordassem alguns pontos da metafísica, ele tinha também a mesma defesa sobre a existência das formas transcendentais. Embora Aristóteles insistia que as formas existem nas coisas particulares, eles tinham um compartilhamento de visão fundamentalmente teleológica e objetivista da realidade. Então, para Platão, o mundo sensível ele é uma imagem imperfeita do mundo inteligível das formas eternas. Então, a forma do bem é a realidade suprema, a fonte da inteligibilidade, o valor de todas as coisas. Então, o conhecimento ele não é uma construção social, uma projeção subjetiva, mas a apreensão de uma realidade objetiva que existe independentemente das nossas mentes. Então, essa visão platônica do conhecimento como contemplação de uma realidade objetiva, ela vai contrastar fortemente com o construtivismo epistemológico da modernidade tardia, que vai ver o conhecimento como uma construção social determinada das relações de poder. E aqui a gente chega nos estoicos, a terceira grande pilar aí. Não vou me deter muito porque a gente tem um vídeo só sobre eles, mas a gente sabe que foi formado por Zenão de Cítio, né, no século III, e o estoicismo se tornou a filosofia dominante do mundo romano, foi influenciado especialmente por Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. Então, para os estoicos, o cosmo é um todo ordenado e racional. Mas no final da história, essa ética estoica, diante das vicissitudes da fortuna, essas coisas da autodisciplina, a aceitação, a responsabilidade pessoal, vai contrastar fortemente com a cultura contemporânea da vitimização, né? Essa indulgência, essa terceirização de responsabilidade, tudo é culpa do papai e da mamãe. Então, assim, o Mário Ferreira dos Santos ele já tinha falado dos estoicos sobre a questão deles ensinarem a gente sobre a verdadeira liberdade, como aquela que não consiste em fazer o que a gente quer, mas querer o que devemos querer. Meio o salmo de Cantuária ali, e assim como o Roger Scruton sempre dizia, né?
Muitos de nós, a maioria na verdade, não está disposto a abrir mão do que quer pelo que valoriza. Enfim, esse é o tripé aí, aristotelismo, platonismo e estoicismo, que vão formar o núcleo da filosofia antiga. E essas diferenças, elas compartilham uma visão fundamentalmente teleológica, objetivista, e virtuosa da realidade da vida humana. Então, precisamente essa visão que foi sistematicamente atacada e subvertida pelo pensamento moderno, em especial ali pela sua vertente progressista. A gente vai ver uma ruptura, inclusive, ali na Revolução Francesa, disso tudo, em 1789, Burke criticando fundamentalmente aquilo tudo. A gente já falou bastante sobre isso aqui no canal, lá no Reflexões sobre a Revolução na França, tá? Tá aqui o livro. Então, ele em 1790 já disse que, olha, ou vocês se atentam ou vai ter alguma coisa muito pior. Teve o tio Napoleão, né? E todo o massacre ali dos huguenotes, a noite de São Bartolomeu e toda aquela carnificina que a gente viu que aconteceu no período subsequente à Revolução. A lição não foi aprendida, o século XIX viu o surgimento de novas ideologias revolucionárias, notadamente o marxismo, que prometia criar um homem novo, né? Uma sociedade perfeita por meio da Revolução Violenta, e o século XX testemunhou as consequências catastróficas dessas ideologias. Os gulags soviéticos, os campos de concentração nazistas, o grande salto adiante ali do Mao Tse Tung, né? Os killing fields do Camboja. Então, como bem observou lá o Plínio Corrêa de Oliveira, quando ele escreveu Revolução contra a Revolução, nosso grande pensador brasileiro, ele falava que essas catástrofes não foram acidentes ou desvios. É uma consequência lógica de uma visão fundamentalmente errada da natureza humana e da sociedade. Então, como o Roger Scruton sempre diz, né, principalmente em filosofia verde, fala, poxa, o tempo todo a gente desconsidera a motivação humana. E desconsiderou a motivação humana, entrou nas questões utópicas. Isso é natural, tá bem? E aqui a gente vai chegar na Escola de Frankfurt, né, no tio Adorno. Um dos principais arquitetos aí da teoria crítica que domina o pensamento progressista contemporâneo. Ele nasceu ali em 1903, em Frankfurt, na Alemanha. Adorno foi filósofo, foi sociólogo, foi musicólogo, inclusive, associado ao Instituto de Pesquisa Social, que é, ou como queira, né, a Escola de Frankfurt. Nas suas obras, como principalmente Dialética do Esclarecimento, que foi escrita com Horkheimer, né, e uma tal de Mínima Moralia, ele falou que dentro do desenvolvimento da teoria dele ali, uma crítica radical estava sendo feita da razão instrumental, da cultura de massa, da sociedade capitalista. Para Adorno, o iluminismo, que prometia libertar o homem por meio da razão, ele acabou criando novas formas de dominação. A razão reduzida a um instrumento para dominar a natureza, ela acabou dominando o homem. Então essa crítica da razão instrumental tem algum mérito, não há o que se negar. Como bem observou até o José Guilherme Melchior, quando ele dizia que o Adorno ele identificou bem essa tendência da modernidade a reduzir a razão ao mero cálculo de meios, perdendo de vista os fins substantivos. Nesse sentido, Adorno, paradoxalmente, ele até se aproxima da crítica aristotélica à modernidade, que também lamenta a perda da razão substantiva em favor de uma racionalidade puramente instrumental. Mas a solução do Adorno ela é radicalmente diferente da solução aristotélica. Enquanto Aristóteles ele propõe recuperar a teleologia natural e a ética das virtudes, o Adorno ele vai propor uma dialética negativa, que vai rejeitar qualquer afirmação positiva em favor de uma crítica perpétua. Então, para o Adorno, qualquer sistema positivo aí de pensamento inevitavelmente se torna opressivo. A única postura intelectual legítima é justamente a negação contínua. E essa dialética negativa está na raiz do desconstrutivismo contemporâneo, que vai ver a sua missão como uma demolição sistemática de todas as categorias e instituições tradicionais, gênero, família, a família nuclear, né, a nação, a religião e até mesmo a própria ideia de verdade objetivo. E o Roger Scruton, quando ele vai dizer sobre isso, algo que tece ali, principalmente na Tolos, Falarotes e Militantes, né, ele vai dizer que o objetivo não era substituir ou Pensadores da Nova Esquerda, que é um livro anterior a esse. O objetivo não é substituir essas categorias por outras melhores, mas manter um estado perpétuo de desconstrução no qual nada é afirmado e tudo é de fato questionado. Você coloca em suspenso todo, faz uma retroanálise de tudo e coloca tudo como se fosse algo que está ali para ser seu inimigo sempre. E aqui que a gente chega no documento histórico que eu prometi mostrar, né, no começo do vídeo.
Tem um diálogo do Gorgias, que foi escrito há 2.400 anos atrás. Platão ele apresenta ali um debate entre Sócrates e o sofista Cállicles, tá bem? O Cállicles ele defende uma visão que soa surpreendentemente moderna. A moralidade tradicional é uma mera convenção criada pelos fracos para controlar os fortes. Então a verdadeira justiça é o direito do mais forte a dominar os mais fracos. A liberdade ela consiste em satisfazer todos os desejos sem restrição. Então o Sócrates ele vai refutar sistematicamente esses argumentos, porque ele mostra que eles são não apenas moralmente repugnantes, mas logicamente incoerentes. Então a vida de satisfação limitada dos desejos de Cállicles ali, que ele defende com toda a força, não leva à liberdade, mas à escravidão. A escravidão às próprias paixões. Então a verdadeira liberdade, vai argumentar Sócrates, consiste não em fazer o que queremos, mas em querer o que devemos. Tá certo? É o mesmo mantra de sempre aqui. É uma visão que seria posteriormente desenvolvida pelos estoicos. Então o que é notável nesse diálogo? É como Platão, por meio de Sócrates, vai antecipar e vai refutar os argumentos que seriam posteriormente desenvolvidos por Nietzsche, por Foucault e tantos outros críticos pós-modernos da moralidade tradicional. Então, como você tem essa questão do relativismo pós-moderno, nele não habita uma novidade revolucionária, mas é meio que uma reedição da sofística antiga, que já foi refutada por Platão há milênios atrás. Então isso vai dizer também Eric Voegelin lá no Platão e Aristóteles, né? Leia esse livro antes de morrer. Platão e Aristóteles do Eric Voegelin. É um catatal assim, mas vale muito a pena. Então, é uma continuidade entre a sofística antiga e o progressismo contemporâneo que não é acidental. Ambos vão compartilhar uma rejeição fundamental da teleologia natural, da objetividade moral e da sabedoria da tradição. E ambos vão reduzir o instrumento de poder e a moralidade numa convenção arbitrária, na natureza ali, numa matéria-prima a ser moldada pela vontade humana. Tá? E é precisamente por isso que a filosofia antiga representa não uma ameaça tão grande ao seu próprio tempo, mas ao próprio progressismo contemporâneo. Até o Joaquim Nabuco, se a gente for trazer ele para a mesa, ele dizia que a verdadeira liberdade ela não vai consistir em fazer o que a gente quer, mas em poder fazer o que devemos. É uma visão aristotélica, assim como o José Bonifácio poderia defender, quem quer que seja que você queira aqui no nosso passado. Tá bem? Se a gente fosse retomar o MacIntyre, ele dizia que o progressismo contemporâneo ele quer os benefícios morais do universalismo aristotélico sem aceitar os fundamentos metafísicos. Então é uma observação que capturou perfeitamente o dilema do progressismo, né? Ele quer condenar certas práticas com objetividade, mas com o racismo, sexismo, homofobia, mas ele rejeita a ideia de uma natureza humana universal, que justamente ela poderia fornecer a base para esses julgamentos morais objetivos. Aristóteles não teria paciência com essa incoerência. Para ele, ou existe princípios morais objetivos baseados na natureza humana, ou toda moralidade é meramente convencional. E, por conta disso, não pode servir de base para crítica moral substantiva, ou outra cultura, ou outra prática. E aqui a gente entra no cerne do problema. No conflito entre a filosofia antiga e o progressismo contemporâneo. Então, o primeiro está fundamentalmente baseado numa visão da natureza humana como algo real e objetivo, que impõe limites morais à ação humana. E o progressismo vai ver a própria ideia da natureza humana como uma construção social que pode e deve ser desconstruída em nome da emancipação. Essa diferença fundamental vai explicar por que o progressismo, apesar da sua retórica da liberdade e emancipação, frequentemente vai recorrer a métodos autoritários. Então, quando você rejeita a existência de limites naturais à ação humana, a única restrição que resta é a vontade. Seja a vontade da maioria, a vontade de uma vanguarda iluminada ou a vontade dos mais barulhentos das redes sociais. O Aristóteles ele entenderia isso com uma perfeição imaculada. Ele viu como que a rejeição de limites naturais levou a uma tirania em muitas cidades-estados gregas. Então ele entenderia que o progressismo contemporâneo, com a sua rejeição de limites naturais, a sua confiança ilimitada no poder transformador de uma vontade humana, é apenas a mais recente manifestação de uma tendência tirânica, que é tão antiga quanto a política. Mas para Aristóteles, né, existe esperança nisso tudo. Ele vai lembrar que a natureza humana, embora possa ser distorcida por ideologias e instituições corruptas, ela não pode ser completamente erradicada.
Então a teleologia natural, a busca da virtude do bem, são tendências profundamente enraizadas na psique humana, que sempre vai ressurgir, mesmo depois de períodos de supressão. Então, se você for pegar um pensador como João Camilo de Oliveira Torres, que eu gosto muito, ele dizia que as ideologias vão e vêm, mas a natureza humana ela vai permanecer. E essa observação vai capturar perfeitamente. Inclusive, ele é um dos pensadores que a gente trata lá no nosso compêndio. Eu não fiz o meu jabá aqui, de fazer o jabá, né? Porque senão vocês não vão saber que existe esse compêndio, tá? O link tá na descrição. Fique muito à vontade para adquirir, caso queira se aprofundar, tá bem? Mas é só algo breve. É algo que o José Camilo de Oliveira Torres ele observa que captura essa questão da essência das ideologias modernas de remodelar a natureza humana, né? Mas não vai conseguir eliminar. E enquanto essa natureza humana persistir, a sabedoria antiga vai persistir, vai continuar encontrando barreiras e a gente vai continuar aqui lutando, né? E vai contrastar com a educação formal, do caráter natural aí, que é do jeito que tá querendo enfiar a goela abaixo, de cima para baixo em nós. Isso não vai acontecer. Essa visão do Aristóteles sobre a educação foi eloquentemente também defendida por Gustavo Corsão, quando ele criticou, né, a educação progressista por justamente esse foco excessivo na libertação, na sua negligência da formação moral, intelectual. Para o Corsão, toda a verdadeira educação não consiste em libertar os alunos de todas as influências tradicionais, mas em iniciá-los em grande conversa de civilização ocidental. Então, assim, ela vai contrastar, ela vai reconhecer a realidade biológica do sexo e ver a sexualidade não como uma questão de preferência pessoal, mas como uma faculdade humana com telos específicos relacionado à procriação e à formação de famílias estáveis. Tá? O Plínio Corrêa de Oliveira ele vai dizer que toda a questão da sexualidade humana ela não é um brinquedo para gratificação pessoal. É uma faculdade séria, com implicações profundas para o indivíduo, para a sociedade. Então a visão teleológica da sexualidade que não implica no ódio, discriminação contra LGBTs, pelo contrário, vai implicar apenas o reconhecimento de que a sexualidade humana tem um propósito natural que transcende a gratificação individual e que as instituições sociais que vão reconhecer e apoiam esse propósito, notadamente a tradição do casamento, da família nuclear, merece um status especial na sociedade. Né? Ou só a esquerda que quer deter também a questão da justiça social. Então, como conservador, a gente tem que reconhecer, tem que valorizar a herança intelectual, tem que estudar os clássicos, não como curiosidade histórica, mas como fonte viva de sabedoria que vão poder iluminar os problemas de nosso tempo. A gente tem que engajar essas pessoas, a gente tem que criar essa comunidade. Então, se você está aqui até agora, é porque você entendeu qual que é o recado. O vereador conservador, como bem dizia José Guilherme Melchior, ele não é aquele que se opõe a toda mudança, mas é aquele que insiste que a mudança ela deve ser orgânica, respeitando a sabedoria incorporada nas instituições existentes. Então, a observação que vai capturar como que a nossa atitude deve ser. Não é status quo, meu Deus do céu. É uma mudança guiada, com prudência, froneses aristotélica, respeito à tradição. Então, assim, antes de encerrar a batalha entre filosofia antiga e progressismo contemporâneo, ela não é apenas uma disputa acadêmica, é uma luta pelo futuro da civilização. Então, a gente está fazendo algo importante aqui. Então, se a gente persistir, o progressismo vai prevalecer e lascou tudo. Mas se você entendeu o recado, se você entendeu que essa alternativa, né, genuína ao niilismo progressista, e reconhece isso como algo que a gente está fazendo aqui que é de longo prazo, mas ele é permanente, primeiro deixa a plataforma saber que esse canal existe. Então precisa clicar em like, precisa comentar, precisa fazer com que o algoritmo entenda que isso está acontecendo, e depois, lá daqui uns 6 meses, um ano, a gente vai chegar a algum lugar muito mais longe. Então você pode ser o agente de mudança hoje, tá certo? Então, espero você num futuro futuro diálogo, uma futura conversa, e nos vemos nessa próxima oportunidade. Um grande abraço.